Vamos logo com isso, antes que esse cabelo seque, que eu já molhei para começar tudo de novo. Vamos logo com isso, antes que esse cabelo seque, que eu já molhei um pouco mais para durar um pouco mais, com essa luz forte, esse monte de luz me secando aqui, então daqui a pouco o cabelo já secou e ficou assim na cara de quem está assistindo o vídeo. Vamos logo gravar então. Você acha que eu vou pôr isso? Ah, já foi, não sei, então não tem importância, o que importa... O que importa é o estudo... Não, isso aqui já foi, meu filho. É o estudo da obra de Kardec, tá? Que é o objetivo dessa série aqui, tá? Você tem que lembrar sempre, porque o espírito é preguiçoso, não é? Ah, já leu direito? Lê de novo, relê. Leu nada. Ali trechos não conta. Ok. Revista Espírita, já falei, tem que falar de novo, claro. Ué, não adianta, né? Uma hora entra na tua cabeça. Você já leu 12 volumes? São 12 volumes desse aqui. Ler, estudar, refletir, transmitir aos outros, mas primeiro você assimilar, tá? Eu tô falando para você, mas isso tudo para mim. Só que eu já li a coleção inteira, 12. Li, transmito, né? Vamos repartindo esse conhecimento e relendo e reestudando, não é? Foi uma programação de 3 anos. Já contei isso aqui, né? Li calmamente, a cada 3 meses, para a gente ler várias obras ao mesmo tempo, né? Então vamos lá, vamos fazer uma programação. Quando você faz uma faculdade, você também não tem que ter uma programação de estudo, de matérias, de tempo, não tem um procedimento, não tem um processo todo. Você tem que se organizar também para estudar. Você ficar nessa aí, vai algum professor lá te cobrar? Não, você que tem que se cobrar. Então a gente tem que fazer uma programação. Então li calmamente cada uma dessas a cada 3 meses. Levou 3 anos para ler 12 volumes, né? Com muita alegria. É impressionante a unidade do trabalho de Allan Kardec, né? O brilhantismo da sua escrita, que não se trata de mera literatura, né? É o estudo das realidades espirituais, é uma ciência. Então vamos lá, esta série, nós já estamos no vídeo número 13, né? Cada vídeo nós estudamos 3 trechos de 3 obras diferentes de Kardec. E estamos encerrando hoje o vídeo dessa temporada, vamos retomar mais tarde, vamos dar espaço para outras séries, outros estudos, né? Mas os vídeos estão aí para você ver, rever, transmitir, estudar, levar para o seu grupo de estudo também, né? E relendo sempre e relembrando sempre a necessidade do estudo das obras de Kardec. Você está vendo aí então a capa da Revista Espírita Jornal de Estudos Psicológicos, este volume aí, o ano 6, 1863. Número 5, maio de 1863. Esse número 5 se refere então à 5ª edição, já que cada um desses volumes, cada uma dessas obras contempla 12 volumes, 12 edições da revista, de janeiro a dezembro de cada ano. E este então se refere ao número 5, maio de 1863. Palavras de Kardec. Aproveitando a ocasião, eu vos peço ainda algumas palavras sobre a conduta a tomar em relação aos adversários. Tanto é dever de todo bom espírita esclarecer aos que o procuram de boa fé, quanto é inútil discutir com antagonistas de má fé ou que têm opinião pré-concebida, os quais muitas vezes estão mais convencidos do que parece, mas não o querem confessar. Com estes, toda polêmica é inútil, porque não tem objetivo nem pode resultar em mudança de opinião. Muita gente de boa vontade reclama para que não percamos tempo com os outros. Olha a segurança e o bom senso de Kardec. Tal a linha de conduta que sempre aconselhei e tal a que invariavelmente sempre segui, tendo-me abstido sempre de ceder às provocações que me foram feitas de descer à arena das controvérsias.
Se por vezes contesto certos ataques e afirmações errôneas, é para mostrar que não é a possibilidade de responder que falta e dar aos espíritas meios de refutação, caso necessário. Aliás, há alguns que reservo para mais tarde. Como não sou impaciente, observo tudo com calma e sangue frio. Espero confiante o momento oportuno, pois sei que virá, deixando que os adversários se aventurem por um caminho sem saída para eles. A medida de suas agressões não está cheia, é preciso que o esteja. O presente prepara o futuro. Até aqui, não há nenhuma objeção séria que não se ache refutada em meus escritos. Não posso, pois, senão enviar a eles, para não ter de me repetir incessantemente com todos aqueles a quem agrada falar do que não sabem a primeira palavra. Toda discussão se torna supérflua com gente que não leu ou se leu, sustenta numa atitude premeditada o oposto do que é dito. As questões pessoais apagam-se ante a grandeza do objetivo e o conjunto do movimento irresistível que se opera nas ideias. Pouco importa, pois, que este ou aquele seja contra o espiritismo, quando se sabe não estar no poder de ninguém impedir a realização dos fatos. É o que a experiência confirma todos os dias. Digo, pois, a todos os espíritas, continuai a semear a ideia, espalhai-a pela doçura e pela persuasão, e deixai aos nossos antagonistas o monopólio da violência e da acrimônia, a que só se recorre quando não se é bastante forte pelo raciocínio. Nossa Senhora! Eu não vou dizer mais nada. Precisa comentar, precisa dizer mais alguma coisa? Veja de novo aí, acesse o texto que está no site do Projeto Saber e Mudar e estude, divulgue também, compartilhe com seus amigos e vamos em frente. Um trecho agora do Evangelho segundo o Espiritismo, edição da Petit Editora, aí também o texto que você pode acessar dentro do site do Projeto Saber e Mudar. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Uma parte. Aqui nós vemos, como sempre, o bom senso de Kardec, demonstrando o que muitos gostam de deturpar propositalmente. Dizer que tudo é de encarnações passadas, tudo que nos acontece, tudo que sofremos vem de consequências de encarnações passadas. Ora, evidentemente, a gente entendendo exatamente como é a reencarnação, nós vamos entender que, de fato, tudo está interligado e que o reflexo de uma coisa vai dar ali na frente, não é? Então, existe um processo natural de intercâmbio, natural mesmo, entre as nossas várias encarnações. E o processo evolutivo, vai justamente acertando essas arestas, não é? Mas daí a ter esta ideia mística, que o Espiritismo não tem, de que tudo é uma causa de encarnações passadas, vai uma diferença muito grande. Não é? Nós temos que entender as leis naturais, como todas as leis naturais, de ação e reação, que proporcionam este intercâmbio entre as vidas. Não é? E que naturalmente não existe acaso. Mas que muitos dos nossos problemas originam-se agora mesmo, e não de razões externas, mas a partir do nosso próprio comportamento, da nossa rebeldia, da nossa teimosia. Vamos seguir com o texto do Kardec. Veja aí. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade, nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda a ordem? Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles desde pequeninos as manifestações de suas más tendências?
Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germens do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. E depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida interroguem friamente suas consciências, que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam-se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nesta situação. A quem culpar então por todas essas aflições senão a si mesmo? Deste modo, o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios, mas, ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, sua má estrela, quando na verdade sua má estrela é a sua negligência. Os males dessa natureza formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida e o homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. É o que insiste docemente e fortemente a doutrina espírita, a chamada reforma íntima, a nossa transformação interior. Não de maneira mágica, não de maneira mística, não de maneira pretensiosa, mas de maneira consciente, segura, como deve ser, passo a passo, mas com o concurso do nosso esforço, não é? Como deve ser, como só pode ser. Não é? Então, esse é o ponto fundamental, que a gente só vai perceber quando for aos poucos aplicando. A gente vai perceber toda a dificuldade desse processo, não é? Porque nós somos teimosos, nós somos medrosos, nós temos uma série de defeitos que persistem, como é natural, não é? Mas que não deve ser natural a nossa desculpa, o nosso desculpismo para ficar na mesma. E que esse trabalho é um trabalho feliz, é um trabalho que nos traz alegria, que muitas vezes nós nos curvamos perante as dores, as dificuldades, não é? Dores que muitas vezes as outras pessoas nem sequer imaginam quando nos veem sorrir, não é? Mas que nesse processo nós vamos paulatinamente nos alegrando com a possibilidade do trabalho e com as alegrias naturais que nos chegam ao coração nesse processo. Dentro da mesma obra do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver aí outra parte em que Kardec discursa e desenvolve a questão das causas anteriores dos sofrimentos, né? Aí sim ele entra na questão das vidas passadas, não só nesta obra, como em todas as suas obras, não é? A partir da base do Livro dos Espíritos, que também nós devemos estudar. Mas vamos prosseguir neste vídeo com o terceiro e último trecho. Aí também a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 11, 1868, número 10, outubro de 1868. O texto que você tem à disposição dentro do site do Projeto Saber e Mudar, como os outros também. Como se vê, o materialismo também tem o seu fanatismo. Há alguns anos apenas ele não teria ousado exibir-se tão audaciosamente. Hoje traz abertamente o desafio ao espiritualismo e o positivismo já não é, aos seus olhos, suficientemente radical. Tem suas manifestações públicas e é ensinado publicamente à juventude. Tem a mais o que censura nos outros, a intolerância, que vai até a intimidação. Imagine-se o estado social de um povo imbuído de semelhantes doutrinas. Esses excessos, no entanto, têm a sua utilidade, a sua razão de ser. Amedrontam a sociedade e o bem sempre sai do mal. É preciso o excesso do mal para fazer sentir a necessidade do melhor, sem o que o homem não sairia da sua inércia. Ficaria impassível diante de um mal que se perpetuaria em favor de sua pouca importância, ao passo que um grande mal desperta sua atenção e lhe faz buscar os meios de o remediar. Sem os grandes desastres ocorridos no início das estradas de ferro e que apavoravam, já que os pequenos acidentes isolados passavam quase despercebidos, ter-se-iam desprezado as medidas de segurança. No moral é como no físico. Quanto mais excessivos os abusos, mais próximo está o termo. A causa primordial do desenvolvimento da incredulidade está, como temos dito muitas vezes, na insuficiência das crenças religiosas. Veja bem,
A causa primordial do desenvolvimento da incredulidade está, como temos dito muitas vezes, na insuficiência das crenças religiosas em geral para satisfazer a razão e no seu princípio de imobilidade que lhes interdita toda concessão sobre os seus dogmas, mesmo diante da evidência. Veja também os erros das religiões, e não apenas do ateísmo, do materialismo, do niilismo e das filosofias negativistas neste aspecto. Se, em lugar de ficarem na retaguarda, essas religiões, essas crenças, tivessem seguido o movimento progressivo do espírito humano, mantendo-se sempre no nível da ciência, por certo difeririam um pouco do que eram no princípio, como um adulto difere da criança de berço, mas a fé, em vez de se extinguir, teria crescido com a razão, porque é uma necessidade para a humanidade, e elas não teriam aberto a porta à incredulidade que vem sapar o que delas resta, recolhem o que semearam. O materialismo é uma consequência da época de transição em que estamos. Não é um progresso, longe disso, mas um instrumento de progresso, veja bem. O materialismo é uma consequência da época de transição em que estamos. Já estava a época em que isso foi escrito, 1868, e ainda permanece menos agressivamente hoje, já iluminado pela evolução e pela progressão da divulgação das ideias espíritas. Não é um progresso, o materialismo não é um progresso, longe disso, mas um instrumento de progresso. Desaparecerá, provando a sua insuficiência para a manutenção da ordem social e para a satisfação dos espíritos sérios, que procuram o porquê de cada coisa. Para isto era necessário que o vissem em ação. A humanidade, que precisa crer no futuro, jamais se contentará com o vazio que ele deixa atrás de si e procurará algo de melhor para o compensar. Dentro do site do Projeto Saber e Mudar, lá em grandes temas, você está vendo aí, temos uma reunião de muitos temas diferentes, mais de 50 até agora, e logo no começo você pode encontrar aí um dos mais extensos, que já temos à disposição, que é a reunião de textos Ateísmo e Materialismo. Até agora já temos 340 textos postados aí, todos numerados para você estudar, de obras diferentes, pensadores, épocas, obras e autores diferentes, para a gente pensar essa questão. Estude com atenção, leia com atenção. Pelo fato de estar na internet, às vezes as pessoas também têm preguiça de ler, né? Preferem só ver vídeos, só ver coisas só com apelos visuais e sonoros, quando a introspecção que a leitura traz através das obras, mas que também podemos encontrar em textos à disposição na internet, é insubstituível para o exercício da nossa razão. Acesse esse texto aí, guarde esse link, transmita para outras pessoas, compartilhe, e nós vamos encontrar aí também um tesouro incalculável de pensamento e de estudo para as nossas reflexões. Há textos aí que também não são espíritas, são de autores diferentes, de filósofos, inclusive, de várias épocas, que estão aí à disposição dos nossos estudos e das nossas reflexões. Existem muito mais material do que isso que está aí, mas, evidente, nós temos um limite de tempo de trabalho para expandir esse material todo aí no site, né? Mas aos poucos nós vamos acrescentando. Então é isso, meus amigos. Nós estamos encerrando temporariamente esta série de vídeos Luzes de Kardec. Vamos retomar mais para frente, mas aí já temos à disposição 13 vídeos para serem estudados e vamos passar para outras séries de outros estudos, outras obras, outras temáticas. Vamos retomar algumas que já também deixamos atrás para renovar esse interesse constante, para que a gente se estimule nesse estudo constante. E na próxima semana, então, começaremos com uma nova série, O Que Será? Estará aí à disposição para todos os internautas e também dentro do nosso site, saberimudar.com.br. Obrigado por sua companhia, tenha uma ótima semana e até a próxima. Um beijo.